Olá, gente! Hoje eu tô aqui com a Tamires, te agradeço muito a participação, Tamires, e nós vamos conversar sobre relacionamento abusivo. A Tamires teve uma relação abusiva e eu vou conversar um pouquinho com ela sobre a experiência que ela teve. Quando você percebeu que você estava numa relação abusiva, Tamires? Eu só fui entender realmente quando acabou. Até eu sair daquela situação, eu realmente não tinha a dimensão do que eu vivia. Eu não conseguia enxergar que aquilo era muito ruim, que aquilo me fazia muito mal. Ele me manipulava, ele conseguia fazer eu ficar sempre em dúvida das coisas. Então eu só tive certeza que eu estava nesse relacionamento abusivo quando eu saí. Quanto tempo você ficou nessa relação, Tamires? Eu fiquei nesse relacionamento 13 anos. Tá. Foram alguns anos de noivado, se não me engano foram 3 anos que eu fiquei noiva. E chegou num momento que eu tava realmente preparando coisas pra casar e tudo, e eu descobri uma traição. E na época eu até terminei. Fiquei um mês, ele ficou um mês separado, mas assim, ele ficou insistindo muito pra voltar, muito, falando que aquilo tinha sido uma coisa pontual. E me justificando várias coisas. Me justificando até que era uma culpa minha, porque eu faltava em algumas situações pra ele. E ele me encheu muito pra eu voltar, e queria voltar. E eu acabei cedendo e voltei. Mas no fim eu terminei pelo mesmo motivo. E ele tava com a mesma pessoa que foi o motivo do término quando a gente tava noivo. E era tudo uma grande mentira, até hoje eu não entendo. Porque se já tava com outra pessoa, por que ele não continuou com outra pessoa? Não, ele quis voltar e fazer tudo do jeito que ele fez. E qual você acha que era o ganho dele nisso, nessa manipulação que você me conta? O ganho dele, eu acho que era manter o meu estilo de vida. Entendi. Porque eu bancava tudo. No término, o que você começou a observar que você falou, não, realmente era uma relação abusiva? A manipulação. Ele conseguia... Meu ex, ele era um mentiroso compulsivo. Ele mentia 24 horas por dia. Então, assim, pra mim era muito difícil identificar a mentira dele. Pra ele era muito fácil fazer aquilo. Quando a gente terminou, eu comecei a olhar de fora a situação e comecei a identificar algumas mentiras que até eram bem bobas, assim, que qualquer um identificaria, mas eu envolvida ali não conseguia. Chegava a ser um negócio teatral, assim. É que não é 100% do tempo ruim, né? Uhum. Porque tem as agressões psicológicas e tudo, mas depois a pessoa sempre vem passar a mão na sua cabeça de alguma forma. Por exemplo, quando ele me diminuía ou me criticava de alguma forma, ele sempre vinha depois assim, não, mas é porque eu te amo muito, é porque eu me importo, é porque, por exemplo, eu questionava ele de alguma coisa que eu achava muito estranho, aí ele fazia um belo show, aí depois disso, depois de ter sido extremamente grosso, ele vinha e falava assim, não, é porque eu te amo muito, porque eu não quero brigar com você. Mas se você ficar fazendo desse jeito, você parece louca. E aí eu realmente achava que eu era louca. Eu realmente achei por um bom tempo que eu era abusiva, porque do jeito que ele falava, parecia que eu que fazia as coisas de uma forma abusiva, que eu tentava prender de alguma forma. É um comentário muito comum, né, entre as mulheres que passam por relações abusivas, porque muita gente fala, nossa, se ele era tão ruim, por que você ficou tanto tempo? Porque não é fácil. Primeiro que, assim, a gente construiu uma vida, construiu uma história, né, porque também a pessoa não é ruim o tempo todo, não faz essas manipulações o tempo todo, e quando faz, acaba sendo mesmo muito confuso para identificar. Né? Eu já vi pessoas me contando que, sei lá, brigava, quebrava coisas em casa, apagava várias coisas do celular da pessoa, controlava com o que ela estava falando, saindo, e que depois fazia esse tipo de coisa. Olha, é pro seu bem, é porque fulana não é uma boa influência pra você, você não sabe se é muito ingênua, e isso acaba deixando a pessoa confusa, né? Porque você confia tanto naquela pessoa, como é que você vai achar que ela tá fazendo algo por mal pra você? No final, até que eu fui mais proativa, mas ele terminou. Então, eu não consegui me desvincular dele. Toda vez que eu ia tentar, ele
fazia alguma chantagem emocional, alguma coisa, falava que eu era tudo na vida dele, comecei a vida dele sem mim. Enfim, eu não consegui. Eu imagino. Tamires, e você acha que isso interferiu na sua autoestima? Com certeza. Tanto que, por exemplo, ele não tinha ciúmes de mim. Porque eu fiquei tão anulada que não tinha nem motivo dele ter ciúmes. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de me vestir bem, de me maquiar e tudo. Então eu gostava de tirar foto. E eu lembro que um dia eu postei alguma coisa no Instagram e eu tava falando com a minha mãe. Eu falei assim, nossa, mas você viu o que eu postei? Ele virou e falou assim, ninguém tá nem aí pro que você posta. Ninguém quer saber o que você posta. Entendi. E eu parei de postar as coisas que eu gostava. Eu tenho uma característica física que todo mundo elogia, por exemplo, meu sorriso. Eu recebo vários elogios do meu sorriso. Ele falava que meu sorriso era horrível, que eu tinha um dente imenso, que eu parecia a Mônica. Eu odiava meu sorriso. Eu não tinha mais nenhuma foto sorrindo. Tanto que depois que eu terminei, depois de um tempo, eu tirei uma foto sorrindo e a minha mãe comentou, falou assim, nossa, que saudade de ver uma foto sua sorrindo. Porque eu realmente, eu me achava a pessoa mais horrível do mundo, em todos os sentidos. Eu achava que eu não era interessante o suficiente, que eu não era bonita o suficiente, que eu não era legal o suficiente, que eu não tinha sido uma boa namorada. Eu não era nada em mim era bom. Até a minha profissão, que era uma coisa boa, ele fez virar uma coisa ruim. Uma coisa que eu sempre tive muito orgulho. Ele justificava as coisas com base na minha profissão e eu acabei começando a odiar a minha profissão. Por um período da minha vida que eu falava, meu Deus, eu odeio o que eu faço. Porque ele me julgava pelas minhas amizades que a medicina me proporcionou. Na profissão ele falava que eu trabalhava demais, que eu não dava atenção pra ele, mas ele usufruindo de tudo que a minha profissão me dava. Então, eu acho que eu nem tinha, quando eu saí do relacionamento, eu acho que eu nem tinha autoestima, na verdade. É uma situação muito delicada, muito difícil, mas eu acho que é isso, as pessoas elas precisam se ajudar e não julgar, porque é muito comum isso, né? Por que você... Nossa, mas não é possível que você não percebeu nada, né? Eu acho que é muito cruel e muito difícil você ouvir isso quando você passou tantos anos sem conseguir identificar de fato se aquilo era bom ou se aquilo não era bom pra você, né? Que bom que você conseguiu fortalecer aí sua autoestima, que você tá trabalhando isso, porque é um acontecimento relativamente recente, foi no ano passado, pelo que você me falou, e que você vem conseguindo fortalecer cada vez mais a autoestima, porque essas coisas, elas não escolhem se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, mas relacionamento é pra gente ter paz. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, que relacionamento é algo que tem que proporcionar paz pra gente. Às vezes você vai ter brigas, às vezes você vai ter um conflito ou outro, mas é pra você entender que você tá segura com aquela pessoa. Óbvio, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho? Pode, mas que você tá segura, que você não precisa ficar vigiando a pessoa, que você não precisa ficar controlando a pessoa e que você pode dormir em paz sabendo que o outro tá lá, mas que continua com você, né? Porque é muito complicado mesmo você viver numa guerra e você não saber mais se você é o agressor ou se você é a vítima, né? Sim. Tamires, quais foram os tipos de agressão que você percebia e que você pode pontuar pra gente? Eu sofri basicamente 2 tipos de agressão. Tinha a agressão psicológica, né? Como eu falei, que ele me diminuía, tudo em mim era ruim, sempre a culpa era minha, a culpa das traições eram minhas, porque eu não era boa o suficiente, porque eu não era legal o suficiente, porque eu não dava pra ele o que ele queria, porque eu não estava presente o suficiente o quanto ele queria, então tudo era culpa minha. Então ele jogava muito comigo na parte psicológica nisso. E justificava, porque ele me amava muito. E era isso, porque ele me amava muito, ele me amava demais. Então, tudo que ele fazia depois era esse motivo, que ele me amava demais. E a segunda forma de agressão que eu sofria era a agressão sexual. Eu fui obrigada diversas vezes a ter relação sexual com ele, mesmo dizendo não, mesmo dizendo que eu não queria. E eu ficava ali parada com meu olho cheio de lágrima e ele continuava. E no final não bastava eu ter passado por aquilo, ele queria me humilhar mesmo.
Ele reclamava, ele ainda falava, não, porque desse jeito não dá, porque você fica parada, você... Nossa, como é que... Eu sou homem, eu preciso disso. As justificativas eram das melhores, né? Eu sou homem, eu te amo demais, eu não consigo ficar do seu lado sem fazer nada. Porque você é muito bonita. Nesse momento eu era muito bonita, nos outros momentos não. A pior parte de ter percebido isso é a culpa, porque eu peguei a culpa toda pra mim de ter vivido esse relacionamento. Pra mim, ele meio que deixou de existir, mas a culpa ficou toda pra mim. Eu não conseguia me olhar no espelho de tanta culpa que eu sentia. Eu não me reconhecia mais. Acho que a culpa fez com que eu tivesse perdido toda a minha identidade. Eu olhava no espelho, eu não sabia quem era eu, quais eram as minhas vontades, quais eram os meus desejos. Porque eu olhava e falava, eu não sei, eu vivi 13 anos em função de outra pessoa. E a culpa é uma coisa que eu ainda tenho que lidar hoje em dia. Porque vira e mexe eu ainda falo, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse percebido, mas se eu tivesse saído antes. Eu sei que a culpa não é minha, que ele era abusivo, que os erros foram dele. Mas eu acho que a pior parte de sair de um relacionamento abusivo é você ter que lidar com a culpa depois. Como é que você está conseguindo, né, elaborar tudo isso? Quais foram os recursos que você usou para lidar e para se recuperar disso tudo? Não foi nada fácil. Eu tive amigos próximos que perceberam que eu não estava bem e me estimularam a ir para um tratamento psicológico, tratamento com um psiquiatra, além da minha família eu ter me reaproximado, ter ficado muito, muito próxima mesmo dos meus amigos, que foram, assim, minha base aqui em São Paulo, porque a gente tá na pandemia, então eu tô longe da minha família. E eu acho que a parte psicológica e psiquiátrica foi realmente o que me tirou, assim, do fundo do poço onde eu cheguei. Que eu fiquei realmente bem mal, assim, não conseguia, não tinha mais forças pra viver mesmo, não tinha mais forças. Eu não sabia qual era o sentido da minha vida depois de tudo aquilo que eu passei. Tamires, eu te agradeço demais a participação aqui hoje. Muito obrigada por ter dado seu depoimento, que eu sei que não é algo fácil. E espero que, assim, o seu depoimento tenha ajudado muitas mulheres aí que já passaram por isso e às vezes nem identificam, que também estão se achando as agressoras e que não conseguem olhar além. Obrigada, Tamires. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Quando a gente confunde agressor com vítima, é muito difícil a gente tomar decisões. É muito fácil dizer, você não percebeu que ele era assim? Quando não se está emocionalmente envolvido. Quando se está emocionalmente envolvido, é muito difícil a gente tirar o véu da idealização que a gente coloca no outro. Escolher um parceiro envolve expectativa, idealização e vontade de dar certo. Quem sou eu se eu não sei escolher um parceiro? Será que o problema não sou eu? A agressão não precisa ser só física. A emocional pode ser ainda mais difícil de tratar, porque ela não é curada com medicações e curativos. Se o seu relacionamento faz com que você se sinta culpada, feia, agredida, peça ajuda, fale com amigos, fale com familiares. Você pode estar dormindo com um agressor. Se você foi agredida e precisa de ajuda, me procure. Fale comigo lá pelo link da bio. Nós vamos dar um suporte para você sem nenhum custo. Eu faço questão. Até a próxima!